Ligações químicas. Bom, vou falar um pouco na prática o que são ligações químicas. São conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas ou no caso de ligações iônicas ou metálicas. Elas são classificadas em ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, ligações covalentes dativas. E agora vamos começar com uma pergunta bastante importante, que por que os átomos tendem a se ligar? Bom, eles fazem isso para ficar mais estáveis, ou seja, para atingir a regra do octeto. E o que seria essa regra de octeto? Bom, essa regra é uma regra química simples, segundo o qual os átomos eles tendem a combinar-se de modo a ter cada um 8 elétrons na sua camada de valência, ficando com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. A regra é aplicável aos principais grupos de elétrons, especialmente aos carbonos, nitrogênio, oxigênio e halogênio. Mas também mas também há metais como o sódio ou o magnésio. De forma resumida, as moléculas ou íons tendem a ser mais estáveis quando a camada de elétrons externa de cada um dos seus átomos está preenchida com 8 elétrons. Bom, as características de cada ligação. Começando primeiro com a iônica. As características da iônica são as transferências de elétrons para os elementos, que são os elementos metal, ametal ou semimetal. As características da covalente é o compartilhamento de pares eletrônicos, elementos ametal e semimetal, e o ametal. A metálica. A metálica é o cátion de elementos metálicos que envolve uma nuvem eletrônica, que os elementos são metal e ametal. Agora, falar um pouco sobre a ligação iônica, também chamada de ligação que é eletrovalente. Este tipo de ligação é realizada em íons, cátion e ânions. Os íons, no caso, são os átomos que possuem uma carga eletrônica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, um ânion de carga elétrica negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação eletrostática existente entre eles. Um exemplo de íons: Na mais Cl, que é igual a NaCl, que é o cloreto de sódio ou sal de cozinha. Ligação covalente. Bom, essa ligação é também chamada de ligação molécula. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, segundo a lei de octeto. Diferentemente das ligações iônicas, em que há a perda e também o ganho de elétrons. Um exemplo que eu vou dar aqui é a água. H2O. Bom, nesse exemplo, é formado por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o O. Em cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhados, formando uma molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação. Ligação covalente dativa. Bom, essa ligação é também conhecida como ligação semipolar ou ligação covalente coordenada. É descrita como uma ligação covalente entre dois átomos, na qual os dois elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Uma vez que a ligação dativa seja formada, sua força é de mais características, não tem diferença de outras ligações covalentes polares.
Ligações dativas ocorrem quando um ácido de um receptor de elétrons recebe um par de elétrons de um doador de elétrons para formar um adutor.